Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso segundo grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Você se lembra que no programa anterior analisamos processos de eletrização. Tratamos da lei da atração e da repulsão das cargas elétricas, que você acabou de rever nas imagens de abertura deste programa. Cargas elétricas do mesmo sinal se repelem. E cargas elétricas de sinais contrários se atraem. A partir de agora, vamos introduzir uma relação que permite calcular a intensidade das forças exercidas entre cargas elétricas que acionam entre si forças de atração ou de repulsão. A fórmula que nós vamos utilizar para determinar as forças de atração ou de repulsão é válida para as denominadas cargas pontiformes. Pontiformes são as cargas que estão contidas em corpos muito pequenos, quando comparados com as distâncias que os separam. Coulomb verificou que, aumentando a distância entre duas cargas pontiformes, a força entre elas diminuía. Se, por exemplo, nós chamarmos de R a distância entre duas cargas pontiformes, Coulomb verificou o seguinte, que se aumentarmos a distância, a força entre as cargas diminui, como eu falei, e se diminuirmos a distância, as forças entre as cargas aumenta. E fazendo medidas, Coulomb verificou que a força de atração ou repulsão entre as cargas era diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Veja bem, chamando cada uma das cargas, uma delas, por exemplo, de Q1 e a outra de Q2, foi verificado o seguinte, que a força de atração ou repulsão entre as cargas é diretamente proporcional ao valor da carga Q1. Nós podemos escrever assim, a força é diretamente proporcional ao valor da carga Q1. E também se verifica que a força entre as duas cargas é também diretamente proporcional ao valor da carga Q2. Agora vejam o seguinte, nós temos aqui que a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância, diretamente proporcional também à carga Q1 e à carga Q2. Disso aqui, nós podemos concluir que esta força é diretamente proporcional ao produto dessas três grandezas. Então, nós vamos escrever aqui ao lado assim, a força entre as cargas vai ser diretamente proporcional ao produto de Q1 vezes Q2 vezes 1 sobre R ao quadrado. Então podemos escrever R ao quadrado aqui. E se essa grandeza é diretamente proporcional a essa, nós podemos escrever assim, que F é igual a uma constante que multiplica este produto. E essa constante, então, está relacionada, como veremos daqui a pouco, ao meio onde se encontram as cargas. Veja nesta tabela os casos possíveis de interação entre duas cargas pontiformes. Carga positiva com outra carga positiva, aparece uma força de repulsão. Carga negativa, aparece também uma força de repulsão. E uma carga negativa interagindo com uma positiva, a força é de atração. Em todos esses casos, a força de atração ou de repulsão entre as cargas tem a direção da reta determinada pelas cargas. Veja aqui, nesta outra tabela, a força que a carga Q1 exerce sobre a carga Q2
tem a direção desta seta. Mas, por outro lado, a carga Q2 exerce sobre Q1 uma força da mesma intensidade, mas em sentido contrário, como está indicado aqui pela seta. Isso tem relação com a lei da ação e da reação. Agora, só falta considerar o seguinte: a intensidade da força entre duas cargas varia conforme elas estejam colocadas no ar, na água, no óleo ou no vácuo. Assim, se você conhece os sinais das cargas, a distância entre elas e o meio onde estão colocadas, você poderá então calcular a intensidade, a direção e o sentido da força de atração ou de repulsão entre duas cargas pontiformes. Para você usar as informações sobre as forças de interação entre as cargas elétricas pontiformes, é fundamental que você acompanhe com atenção o exercício que o Eliseu vai resolver agora, nesse momento. Bem, antes de fazer o exercício, veja isso. Nós temos que a força entre duas cargas pontiformes é dado por K, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado. Muito bem, então K nós podemos obter da seguinte forma: K será igual a F vezes R ao quadrado sobre Q1 vezes Q2. E as experiências mostram, fazendo experiência, que o valor de K para o meio vácuo, para o vácuo, é igual a 9 vezes 10 a nona Newton por metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, esse é o valor da constante que está relacionada com o meio, quando o meio é o vácuo. Bom, então, vamos fazer o problema. O problema é o seguinte: duas cargas pontiformes de valor 3 vezes 10 a menos 8 coulombs positiva e outra também positiva, de valor 4 vezes 10 a menos 7 coulomb, estão no vácuo a uma distância de 20 centímetros, uma da outra. Primeiro, faça uma figura mostrando a direção e o sentido dessas forças. Então, inicialmente, veja, vamos supor que a carga Q1 esteja aqui, é uma carga positiva, e a carga Q2 esteja aqui, que também é uma carga positiva. A distância entre elas, como é dada do problema, é de 20 centímetros. Se as duas cargas são positivas, a força entre elas é uma força de repulsão. Então, podemos representar aqui e aqui. Se essa força for F, essa será menos F. O valor delas é o mesmo, só que são em sentidos contrários. O que nós queremos determinar é o valor dessa força agora. É o item C da questão. Determine o valor da força entre elas. Então, é muito fácil. Aplicando esta relação, como elas estão no vácuo, fica muito fácil. F vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, multiplicado pelo valor de Q1, que é de 3 vezes 10 a menos 8. 3 vezes 10 a menos 8. E pelo valor de Q2, que é de 4 vezes 10 a menos 7. Tudo isso sobre R ao quadrado. R ao quadrado é o quadrado da distância entre as cargas. A distância foi nos dada em centímetros. Portanto, nós temos que transformar isso para metros. Então, nós vamos ter que 20 centímetros é igual a 2 vezes 10 a menos 1 metros. Aliás, é sempre muito útil utilizar essas potências de 10 para esses cálculos. Embora não pareça, isso fica bem mais fácil na hora de fazer as contas. Então, tudo isso ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui o seguinte: F será igual a 9 vezes, eu vou colocar todos os números aqui, vezes 3, vezes 4, vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 8, vezes 10 a menos 7. E aqui no denominador, nós temos 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado é igual a 10 a menos 2. Então, veja agora como fica fácil.
Esse 4, com esse eu simplifico. 9 vezes 3 é 27. Daqui eu vou ter 9, aqui 10 a menos 8, 10 a menos 7. Subindo 10 a menos 2, fica 10 a mais 2. Então, o resultado disso vai ser 10 a menos 4. Então, eu vou ter aqui igual a 27 vezes 10 a menos 4 Newton. Então, este é o valor da força de interação entre essas duas cargas, que no caso é uma força de repulsão. Através dessa cena do nosso amigo e companhia, você pôde relembrar todos os casos possíveis de forças de atração e de repulsão entre duas cargas. E agora eu queria lembrar a você da importância de se conhecer a estrutura da matéria no estudo da eletricidade que estamos iniciando agora. No programa de hoje, você ficou sabendo como calcular a intensidade, a direção e o sentido da força da interação entre duas cargas elétricas pontiformes. E teve informações complementares importantes para a continuidade do seu estudo de eletricidade. Agora estude bastante e faça os exercícios do seu fascículo. E desde já comece a pensar na pergunta-chave de hoje. Como calcular a força entre cargas elétricas? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.